Como vão, Raverins, Racol BC, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer a leitura da nossa quarta parte da porção da Parashá Hashavua, da porção da semana de Bamidbar, tá? É uma porção curta, nós temos só praticamente um detalhe para tratarmos aqui nela, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos aprender hoje aqui. Então, nós estamos aqui hoje no capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículo 1 aqui, tá? Como sempre, fazemos em hebraico aqui e já continuamos em português. Então, o versículo 1 do capítulo 3 do livro de Números Bamidbar diz assim: Ve'ele toldot Aharon Moshe bayom diber Hashem et Moshe Behal Sinai. Ou seja, né? Estes são toldot, são os descendentes, as gerações, né, de Aharon e de Moisés, né? No dia de Ber, ou seja, no dia que Deus, né, falou a Moshe, né, Deber Hashem et Moshe al Sinai, ou seja, que Deus falou a Moisés no Sinai. Então, o primeiro versículo aqui da nossa porção já começa falando justamente sobre as descendências de Aharon e de Moshe. Aí nós vamos ter um ponto interessante aqui, tá? Versículo 2 ele diz assim, ó: Estes são os nomes dos filhos de Aharon: Nadav, o primogênito, Aviú, Elazar, Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Aharon que foram ungidos sacerdotes, tá? Consagrados para servir como sacerdotes. Nadav e Aviú morreram diante de Deus quando trouxeram um fogo estranho perante Deus no deserto do Sinai. Eles não tiveram filhos. Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes na presença de Aharon, o pai deles, tá? Até o versículo 4 aqui. Eu vou pegar um comentário de Rashi aqui já para a gente adentrar sobre essa questão. Rashi ele faz uma pergunta interessante assim, porque diz, né? Ve el toldot Aharon o Moshe, ou seja, como é que pode? Mas nessa passagem apenas os filhos de Aharon são mencionados. No entanto, eles são considerados como descendentes de Moshe, porque ele lhes ensinava a Torá. Nós vamos ver muito frequente isso na Torá, tá? Que aquele que mesmo que ele não seja pai de alguém, mas ele instrui, ele é como se fosse um professor, no caso aqui Moshe, que ele transmitia a Torá não só para Aharon, para os seus filhos, ele também, os filhos de Aharon são tratados também como filho deles. Tá? Como a própria Torá fala, estes são os descendentes de Aharon, o Moshe, né? Juntamente com Moshe. Isso nos ensina que quem ensina a Torá ao filho do seu companheiro, a Torá o considera como ele próprio tivesse gerado, tá? Isso aqui está no Tratado de Sanhedrin, no Talmud, na página 19b, tá bom? Então, nós entendemos por que aqui que a Torá, ela já começa no primeiro versículo, falando sobre as descendências, no caso aqui de Aharon, falando sobre Nadav e Aviú, Elezar e Tamar. Nadav e Aviú haviam morrido logo na inauguração ali do tabernáculo, né? Vocês lembram? Que eles acabaram oferecendo ali um fogo estranho para Hashem, né? Ou seja, uma avodat zará, é uma idolatria, tá? Vamos dizer assim, era um fogo estranho para Deus, tá? Totalmente contrário de você fazer uma avodat Hashem, um serviço para Deus. O que é uma avodat Hashem? Uma avodat Hashem é quando você faz algo que Deus lhe pediu, tá? Nós já batemos muito nessa tecla aqui. Tudo que nós estamos lendo aqui é justamente sobre isso. Nós estamos vendo aqui Deus falar o que é para ser feito para servir a Ele. O que é feito de determinação humana que foge aquilo que Deus pediu é como se fosse um fogo estranho que Nadav e Aviú ali acenderam para Hashem, tá? Que no caso não era o que Deus havia pedido. E Deus acabou, né, ali levando os dois, por assim dizer. O versículo 5 nos diz assim, ó: Deus falou a Moshe dizendo: aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Aharon, o sacerdote. Eles o servirão, preservando o seu encargo e o encargo de toda a comunidade, ficando na tenda da reunião,
para realizar o serviço do tabernáculo. Então Deus aqui fala para Moshe e convocar os levitas. Por quê? Aharon e os 4 filhos eram em pouco número. Era Aharon e mais dois filhos, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Tá? Então o que Deus fala? Aproxime os levitas de Aharon, porque eles vão ajudar eles no serviço do sacerdócio. Tá? Rashi fala assim, ó. Que serviço é esse? Rashi faz uma pergunta. E preservarão seu encargo, versículo 7, já que o serviço da guarda do santuário era de responsabilidade de Aharon, ou seja, Aharon era o responsável por guardar a questão do santuário. Os Leví, então, eles iriam justamente fazer o quê? Preservar o encargo de todo o serviço. Ele deveria cuidar para que um estranho não se aproximasse, como está dito. Isso aqui ainda está falando de Aharon. O que Aharon fazia? Ele devia cuidar para que um estranho não se aproximasse. Tá? O comentário de Rashi aqui. Como está dito, você e seus filhos e a casa de seu pai consigo carregarão o pecado no caso do santuário, se vocês errarem, tá? O versículo 5 aqui que fala de número lá no capítulo 18 de número no versículo 1, que nós ainda vamos ler aqui, tá? Do Bar Midbah. Esses levitas colaboram com eles e este é o serviço referido, ou seja, todo o serviço aqui do Mishkan, do tabernáculo, Aharon, ele tinha ali a parte dele principal, que era proteger para que ninguém viesse adentrar ou impurificar o tabernáculo. Os Leviim iriam ajudar ali na manutenção, nas oferendas dos corbanotes, tá? Como nós vamos continuar lendo aqui. Rashi ele comenta assim no versículo 7 que nós falamos aqui, que né, Veshamuru et Mismarito, ou seja, né, desculpa, preservarão ali o cargo. Qualquer cargo para o qual uma pessoa é nomeada e cujo cumprimento deve assegurar é chamado de Mishmeret, né? Como nós temos aqui, Mishmarate, tá? Na Torá. E na linguagem da Mishnah. Mishnah é um compilado da tradição oral que Deus deu para Moisés. Depois nós tratamos isso aqui melhor, tá bom? Como foi dito com relação a Bigtan e Teresh, nas minha tarefa, sua tarefa não são iguais, tá? Isso aqui está lá no Tratado de Megillah, na página 33b, na página 13b. O que significa que as horas do meu serviço não coincidem com as horas do seu serviço. Da mesma forma, encontramos a palavra usada na seguinte expressão, os turnos mismerot dos sacerdotes do Levita, ou seja, nós vamos ver que todo o serviço do sacerdote, do sacerdócio ali no Mishkan, eles eram divididos por turnos, porque não tinha como todos, né, fazerem ali ao mesmo tempo. Então, a pessoa cansava, tinha que manter o fogo ali aceso, sempre da menorá, tinha que fazer acendimento do misbé ali para fazer os holocaustos. Então, havia um grupo de turnos para dividir essa tarefa. Então, Aharon, Eleazar e Itamar, eles não conseguiriam cuidar disso todo dia. Então, Deus falou, aproxime os levitas de Aharon para que eles venham ajudar no serviço do sacerdócio, tá? O versículo 8 fala assim, ó, eles guardarão todos os utensílios da tenda da reunião, assumindo a tarefa dos filhos de Israel, para cumprirem o serviço do tabernáculo, tá? Dê os levitas para Aharon e seus filhos, eles serão dos filhos de Israel, dedicados a ele. Encarregue Aharon e seus descendentes para que eles guardem o seu sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar será morta. Então, nós já vemos aqui que a Torá fala qual seria o serviço dos levitas. Os levitas, eles iriam ali guardar os encargos, toda a parte do serviço, tá? Os utensílios, nós vamos ver que quando eles iriam sair, quando eles levantar acampamento ou descer o acampamento, eles que carregavam todos os utensílios do tabernáculo, tá? Então, Aharon, como a gente falou, ele tinha o cuidado, Aharon e seus filhos tinham o cuidado de permanecer o Mishkan, o tabernáculo ali, santo, para que ninguém viesse a morrer, tá? Por impureza. Versículo 11. Deus falou a Moshe dizendo, eis que eu peguei os levitas dos filhos de Israel, no lugar de todos os primogênitos de cada útero entre os filhos de Israel. Os levitas são meus. Então, Deus vem falar para Moshe, eu separei os levitas para mim. Como lá na questão, quando o povo de Israel ainda estava no Misraim, no Egito escravo, que eles precisavam ali sair. Deus falou assim, no lugar de todo primogênito a qual Deus tirou a vida no Egito, eu tomei os primogênitos
do povo de Israel para mim. Tomei os levitas como os meus primogênitos, tá? Aqui, ó. Urash fala assim, ó, da forma que os israelitas o pagassem, né, como o dízimo, para servir a mim. Ou seja, lembra que nós falamos que a pessoa ela tinha um valor simbólico ali em relação a o filho primogênito, ele levava e pagava o resgate dele, daquele filho para o correndo. Então Deus fala aqui, eu peguei os levitas para mim, tá? Como parte da questão do resgate ali do Pidyon Raben, do resgate do primogênito, para servir a mim, tá? Temos toda a questão também do que nós falamos, né, acho que 2 porções atrás, que os levitas, eles eram separados porque eles foram os únicas das tribos ali que não se envolveram na questão do bezerro de ouro, tá? Então tem toda essa questão também. Então eles estavam aptos a servir a Hashem, porque eles tinham amor, né? Eles tinham a Havá, a Avodat Hashem, eles tinham amor ao serviço a Deus, tá? Versículo 13 diz assim, eu havia escolhido primeiramente os primogênitos, porque todo primogênito tornou-se meu no dia em que eu matei todo primogênito no Egito, como a gente comentou. Eu então santifiquei para mim todo primogênito de Israel, homem e animal igualmente. Eles sempre serão meu. Eu sou Deus, tá? Ou seja, aqui nós terminamos a nossa porção. Amigos, entendendo bem aqui essa questão, a mensagem que nós podemos tirar dessa porção de hoje é que justamente cada um tem o seu serviço a Deus, tá? Nós lemos ontem que cada tribo ela tinha uma cor, ela tinha uma bandeira. Essa bandeira, a cor da tribo, era associada ao Roshen, tá? Que era o peitoral do sacerdote, que cada das 12 peças tinha uma cor diferente. Então, cada tribo ela tinha ali a sua ligação com cada cor específica, tá? Nenhuma tribo era igual à outra, cada tribo tinha ali ao que observar. Nós vemos ali que Yehudá, né, Isahá e Zebulon, eles tinham aquela questão da primacia entre as 12 tribos, porque de Yehudá sairia ali os príncipes do povo de Israel. Isahá e Zebulon tinha a questão de permanecer e guardar e ensinar a Torá, como nós vimos ali. Então, cada tribo, ela tinha específica. Você vê que as tribos mais jovens, elas ficavam na parte de trás justamente para guardar a retaguarda do acampamento de Israel. Então, nós vemos o seguinte, que na verdade, dentro do povo judeu, dentro da questão aqui do sacerdócio, dentro das 12 tribos, ninguém é igual a ninguém. Col Israel, errado. Todo Israel é um. Eles são uma unidade, tá? Porém, cada um tinha o seu papel dentro ali. Então, quando você hoje vê, eu vejo hoje um Askenazi, eu vejo um Sefaradi, aí você vai, dentro de cada linha você vê um Breslav, você vê Rabad, todos fazem parte do povo de Israel. Tá? Todos têm a sua obrigação e têm o seu serviço, o seu Avodat Hashem específico para Deus. Tá? Então, cada pessoa ela tem a sua parte no serviço a Deus. Os levitas, eles eram o mais alto cargo, tá? Dentre as 12 tribos, tinha Haron e seus filhos, que era o alto nível dos alto nível, que cuidava da questão do tabernáculo, tá? Então, a mensagem que eu deixo para nós hoje aqui, justamente dessa porção, é que você tem algo que você pode fazer, eu tenho algo que só eu posso fazer. Se eu estou aqui trazendo essa mensagem dessa maneira, é porque é essa maneira que Deus quer que eu traga essa mensagem para você. Hoje nós temos aí, amigos, eu vivo falando, tem centenas de canal no YouTube, rabinos, sabe, consagrados, sendo conhecidos no mundo todo, hoje falando abertamente de Torá, ensinando. Cada um você pode procurar em qualquer lugar, tá? Hoje eu tenho aqui o meu conteúdo, porque durante 20 anos de judaísmo é muito ano, é muito tempo. Então, o que eu absorvi de todo esse meu tempo, eu estou trazendo para vocês aqui do ponto de vista de uma pessoa que não é judia, tá? Dentro da comunidade dos Bnei Noach, dentro da comunidade Rabad, que eu faço parte, tá? Da linhagem Rabad. Então, tudo que eu tenho de experiência para você que hoje quer conhecer um pouquinho do judaísmo na perspectiva de uma pessoa que não é judia, porque não adianta você
Ah, eu vou lá conhecer o judaísmo, vou procurar um rabino. Não é bem assim. Não é tão simples como você pensa. Então você tem que primeiro conhecer a origem, você tem que primeiro aprender o A, B, C e D, para depois você ir para o fundamental, você ir para o ensino médio, você procurar uma universidade até fazer um doutorado. Então, o judaísmo ele é praticamente a mesma coisa. Você tem que começar ali, ó, o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, e por aí vem. Você tem que aprender o alfabeto hebraico, você tem que aprender o que é Torá primeiro. Tem gente que já quer pular lá para Kabbalah, já quer ir logo para... Não, você tem que partir do princípio. A criança, ela toma mamadeira, ela toma leite até um determinado tempo. Depois ela começa a comer uma comida mais sólida. A mesma questão é aqui. Cada tribo tem o seu objetivo dentro do povo de Israel. Aharon e os Levíes estavam num alto patamar a ponto de proteger aqueles que são de Israel que não viessem a morrer no estado de impureza, oferecendo um serviço estranho a Deus, um corban que não era um animal que não era perfeito, tá? Então, só para nós encerrarmos, eu vou ler aqui uma parte do Midrash dentro da questão da Hassidut para nós entendermos um pouquinho essa questão dos Levi, tá? E assim nós encerramos aqui a nossa mensagem. Ó, a Hassidut ela explica o seguinte: você pode ver que no versículo 6, o Midrash liga o versículo 6 que nós lemos aqui, justamente que fala que aproxime a tribo de Levi, de Aharon, que ele liga justamente com os Salmos, que o homem justo floresce como a tamareira, tá? Salmos 92, versículo 13, só você confirmar lá, tá? Aí você fala assim, por que que os levitas, eles são semelhantes à tamareira? Porque eles são comparados à tamareira. Nós temos dois pontos de vista aqui interessantes, ó. A Hassidut explica o seguinte: a resposta enfatizada na segunda metade do versículo. Ele cresce como um cedro no Lebanon. A pessoa pode ser correta de duas formas. Um cedro, ele é forte, né? Você pode ver que o cedro, ele é forte. Porém, ele é alto e bonito, mas ele não dá frutos, tá? Como se fosse uma madeira, ele não dá frutos. Isso corresponde a uma pessoa que ela estuda a Torá, ela cumpre as mitzvot, cumpre os mandamentos de Deus, visando seu próprio crescimento espiritual, tá? Já os levitas, porém, são elogiados ao serem comparados à tamareira. Por quê? A tamareira é uma árvore que ela dá um fruto muito doce, tá? Que mesmo que sendo tão vistosa como o cedro, dá frutos doces e saborosos. Análoga à pessoa que está pronta a sacrificar um pouco do seu tempo, que ela poderia usar para seu próprio crescimento espiritual, para ajudar os outros. Este é o caminho que ensina a Hassidut, encorajar todo judeu a seguir, que ela encoraja todo judeu a seguir. Então nós vemos que na Hassidut, que é a parte mais elevada, a parte mais espiritual da Torá, ela compara o levita à tamareira, como o salmista fala, 90:13, tá? Que a tamareira, ela também era vistosa, como o cedro. O cedro é alto, uma árvore muito alta, porém, ele não dá fruto. Já a tamareira, ela é vistosa, bonita, dá um fruto muito doce. É aquele que dispõe de tempo seu, do seu alto, para você se levar espiritualmente, para você transmitir isso a outra pessoa. Totalmente ao contrário do cedro, que não dá o seu fruto. É aquele que só vê benefício para ele próprio, tá? Não vamos nos estender muito aqui, acho que essa mensagem ela está muito explícita para todos nós aqui. Então, que mais uma vez eu venho agradecer. Você que já acompanha esse canal, que venha sempre estar aqui conosco. Não esqueçam, deixa um like, compartilhe o conteúdo, comente, tá? Para ajudar no engajamento do canal. Você que é novo, chegou aqui, como diz um rabino amigo meu, caiu de paraquedas aqui, né, no meio dessa aula. Nos ajude, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo se você achou ele relevante para você, que você acha que mais pessoas precisam ouvir também, tá bom? E não demais, como eu sempre digo no final dos meus vídeos aqui, you want Mashiach now. Nós queremos o Mashiach hoje. Que Mashiach se revele no nosso meio, no meio do povo judeu, se revele para todas as nações e que possamos estar com ele juntamente em Jerusalém, com a construção do terceiro Beit HaMikdash, que o serviço a Deus volte novamente, e todas as nações possam viver em paz umas com as outras.
tá bom? No demais, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso em tudo que você for fazer, tá? E meus amigos, Lehi Traot. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.